Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês aí. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Databricks, mas já trazendo um pouquinho de agentes inteligentes, como que a gente utiliza os multi-agent systems, né, com sistemas de multi-agentes, para nos ajudar a extrair insights ou extrair informação do nosso ambiente. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar três agentes especialistas para ajudar a fazer uma documentação ou um assessment do nosso ambiente Databricks. E vai ser bem legal. Então aqui eu vou compartilhar com vocês como que eu gerei esse assessment e como que eu criei esse sistema de multi-agents com Query AI para analisar o meu ambiente Databricks e gerar um report bem legal que eu vou mostrar para vocês, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esse desenho aqui e como que a gente gera um report tipo esse daqui em Markdown, por exemplo. Que é um relatóriozinho bem simples, tá? De exemplo para vocês. Então aqui é um relatório que eu tenho um conhecimento do meu ambiente, né? Meio que um inventário. E não só isso, né? Você vai ver mais para frente aqui embaixo, eu tenho todo o inventário do meu ambiente, jobs, configurações de SQL Compute. Mas o que é mais legal? Aqui embaixo, vou chegar lá embaixo para vocês, para a gente adiantar. Eu consigo gerar insights do meu ambiente, por exemplo, tenho clusters que estão com a configuração acima do normal. Eu tenho, por exemplo, clusters que não estão dentro da configuração que eu estava esperando. Tudo isso gerado por agentes inteligentes, utilizando inteligência artificial e agentes se conversando entre eles, tá? Então, esse é um exemplo de um relatório que a gente vai gerar aqui hoje. Vou explicar passo a passo para vocês no vídeo como que você cria um relatório como esse. Aqui está em Markdown, mas poderia ser um Word, um Excel, um website. Você pode criar qualquer coisa com os agentes inteligentes. Estou utilizando aqui Query AI, como eu falei para vocês, né? Então ela vai ser a base da nossa utilização aqui. Deixa eu voltar aqui para o desenho que eu criei. Então esse aqui vai ser o desenho que a gente vai implementar hoje, tá? Então eu tenho um ambiente Databricks, tá? Um ambiente Databricks do meu ambiente lá que eu já fiz em várias demos, nem vou abrir ele aqui agora. Eu tenho aí um Terraform, aqui que está o pulo do gato que eu vou trazer para vocês, que é bem interessante. Em vez de eu conectar o meu sistema de multi-agents aqui, os meus agentes, por exemplo, eu tenho um agente aqui que é especialista em Databricks. Em vez de eu dar acesso, o token, por exemplo, do meu ambiente para esse agente, que seria algo talvez arriscado, né, porque ele é um agente. Dependendo da forma que você pedir para ele, ele pode executar alguma coisa no seu ambiente e talvez até mesmo excluir alguma coisa, atualizar alguma coisa que você não queria. Então aqui, veja que eu não estou dando acesso direto ao meu ambiente para os agentes. Poderia fazer isso, poderia dar o token do meu Databricks para os agentes e deixar eles conectarem na API e fazerem as queries ali que eles conseguem fazer, né? Mas eu não vou fazer isso, vou fazer diferente. Eu vou exportar uma foto do meu ambiente com Terraform e vou dar os arquivos Terraform para os meus agentes analisarem, tá? Então eu tenho uma alta segurança aqui e uma forma bem automatizada de fazer, tá? Que é bem legal. Então, no ambiente de hoje, eu tenho o Databricks, pode ser qualquer workspace, vou utilizar o meu de demonstração. Vou utilizar esse módulo Exporter do Terraform que eu já mostrei no vídeo para vocês anterior de migração de ambiente e criação de disaster recovery. Vou deixar o vídeo aqui na referência para vocês assistirem depois. Vou ter uma pasta com todos os arquivos Terraforms que espelham o meu ambiente. Tá? E aí eu vou dar esses arquivos para minha equipe, né, para minha equipe de agentes aqui, analisarem e gerarem para mim um assessment report, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Basicamente eu vou ter três agentes. Um agente que vai ser um analista de Terraform, que ele vai ter um background para Terraform para analisar os arquivos. Ele vai gerar um relatório e passar para o meu especialista Databricks, que vai gerar insights sobre aquilo, né? Então, por exemplo, se eu tenho clusters que está com uma configuração bem elevada, tipo assim, eu dei um exemplo bem interessante ali, que tenho 120 máquinas, por exemplo. Opa, esse é um alerta. Versão do Databricks Runtime está desatualizado. Então, esse cara vai olhar para esses dados com mais especialidade, né? Com foco mais em Databricks. E o último vai juntar tudo isso numa documentação. Nesse caso aqui eu pedi em Markdown, mas poderia ser qualquer tipo de documentação. E o legal, você modela a forma que você quer. Você pede para esse agente deixar o formato mais simplista, mais detalhado, mais agrupado. Então aqui você pede da forma que você quiser. De modelos, como eu estou utilizando aqui agentes, eu posso plugar eles em qualquer modelo. Mas eu vou utilizar por padrão aqui o OpenAI, que é até inclusive o modelo default ali, quando está trabalhando com o Query AI. Mas eu poderia utilizar aqui o Llama, o Hugging Face, o próprio Claude ali com os seus modelos que são muito bons, mas também são muito caros. Então até por conta de custo, eu estou utilizando aqui o OpenAI
mini, tá? O firewall mini, que é muito mais barato. Obviamente ele acaba sendo um pouco menos eficiente. Então talvez se eu trocar aqui para o OpenAI One Preview, por exemplo, ou até mesmo OpenAI Firewall lá, por exemplo, vai sair um relatório até melhor. Se eu utilizar o Cloud, pode sair um relatório até melhor ainda, porque ele é um modelo mais avançado. Então aqui você pode escolher o modelo que você quiser. Se você quer rodar um modelo local na sua máquina, um Llama da vida, tudo bem, tá? Vou utilizar aqui o OpenAI de exemplo para vocês, perfeito? Então esse aqui é o que a gente vai implementar hoje. Fica até o final aí, espero que vocês gostem. Então vamos aqui para o próximo passo. Deixa eu mostrar para vocês o meu ambiente que eu exportei. E eu fui lá, com base naquele vídeo que eu vou deixar aqui nas referências para vocês, e exportei esse ambiente todo aqui, ó. Tá vendo todos esses arquivos .tf? É basicamente uma foto do meu ambiente Databricks. Isso é bem legal, porque eu rodo um comando de Terraform que ele exporta todos os objetos do meu ambiente Databricks para dentro de scripts Terraform. Então se eu abrir aqui esses scripts, ó, compute, eu tenho aqui todos os scripts para criar os clusters lá do meu ambiente. E aqui está todas as configurações. É isso aqui que o meu agente vai analisar. Então, por exemplo, eu tenho como que ele está configurado a parte de segurança. Tenho aqui o auto terminate. Ó, isso aqui eu troquei propositalmente para 0. Estava 10 minutos, o padrão é 10 minutos. Troquei para 0 só para a gente ver se ele vai acusar lá dentro. Também troquei aqui embaixo, por exemplo, ó, peguei um cluster aqui e coloquei auto scale de mínimo de 10 workers para 120. Obviamente isso aqui não existe no ambiente. Se existisse, já estaria falido com certeza, tá? Então eu coloquei propositalmente para ver se ele vai acusar no assessment que ele vai criar para a gente, tá bom? Assim como, por exemplo, jobs, eu tenho aqui o script de todos os jobs, tenho o script das secrets, da parte do unit catalog, as tabelas, os esquemas, os usuários, né? Tem todos os usuários aqui, os perfis de acesso, os ACLs. Então esse Terraform que está lá no vídeo, né, que eu vou deixar na referência, você usa para bater essa foto, exporta tudo do seu ambiente e aqui você tem uma foto de tudo de como que é o seu ambiente em script Terraform, tá? E qual que é o ponto? Eu vou passar essa pasta aqui para o meu agente analisar. Então eu vou ter um agente que vai ler toda essa pasta, que vai criar um relatório inicial, e vai ter um outro agente que vai fazer análise mais específica em relação a Databricks, por exemplo, vai analisar as configurações, entre outras coisas, tá bom? Então esse aqui é o nosso objetivo. Primeiro passo, exportar a foto do seu ambiente Databricks, né, com o script Terraform, e aí você vai ter uma pastinha assim, com todos os Terraforms que espelha o seu ambiente, né, uma foto do seu ambiente em script Terraform. O segundo passo é utilizar o CrewAI. Então você vai na documentação, você vai instalar o CrewAI na sua máquina e você vai conseguir trabalhar com ele. Ele é open source e você pode utilizar em qualquer máquina aí, Windows, Linux, a forma que você quiser. Essa daqui, no meu VS Code, é a estrutura de um projeto básico de CrewAI, né? Você tem várias formas de estruturar o projeto. Essa aqui é uma forma mais já focada em produtizar, tá? Uma forma mais legal e mais produtizável ali. Beleza? Esse readme aqui eu criei, né? Criei um script aqui basicão, vou fechar ele. E vamos entrar um pouquinho em detalhes da configuração da nossa equipe, tá? Então eu não vou entrar em todos os detalhes e aspectos, mas é importante aqui algumas coisas ficarem bem claras pra gente. Principalmente a definição dos agentes e a definição das tasks de cada agente, tá? Então quando eu trabalho ali com o CrewAI, eu preciso definir quais são os agentes, qual que é o papel desse agente e qual que é o objetivo dele. E também qual que é o backstory, né? Qual que é a experiência, o background daquele agente. E tudo isso aqui que eu estou definindo vai fazer parte do prompt, tá? Seria como eu pegar e criar se você é uma pessoa que já entende bem de prompt engineering, seria como eu criar um promptzão, só que aqui de uma forma muito mais simplista, porque eu vou definindo ali, quebrando em categorias. Obviamente depois, quando isso for chamar lá o modelo da OpenAI, por exemplo, ele vai passar tudo dentro do prompt de uma forma mais organizada, tá? Então aqui é uma forma mais simplificada de eu definir. Então eu vou, por exemplo, aqui, vamos entrar na parte dos meus agentes. Eu tenho um Terraform Reader, que é o nome do meu agente, tá? Perceba, aqui são arquivos YAML, tá? Você poderia também fazer tudo em Python, mas como eu falei, esse aqui é um modelo mais já focado em produtização, em manutenção, então é muito mais fácil de você trabalhar. Então já se acostume com esse modelinho. Já estou trabalhando com ambiente virtual aqui, Python, tá? Para facilitar, para não ter conflito, beleza? Então primeiro ponto,
Terraform Header, é o primeiro agente que a gente tem. Qual que é o papel desse cara? Ele vai ser um expert em analisar Terraform, perfeito? Qual que é o seu objetivo? Ele vai analisar arquivos Terraform que vão estar dentro de um diretório. Isso aqui é uma variável que eu vou informar na entrada da execução da minha crew, para extrair aqui todos os detalhes sobre os recursos Databricks, detalhes e configurações, tá? Ele vai focar em identificar aqui os tipos de recurso, as configurações, a contagem de cada recurso, né? Por exemplo, quantos clusters eu tenho, e vai incluir aqui todas as configurações. Aqui você pode customizar, você pode colocar coisas bem específicas. Por exemplo, eu quero saber se tem algum usuário chamado Fernando, por exemplo. Então aqui você especifica, né, qual que é o objetivo do seu agente. Se você quiser algo muito específico, você pode colocar aqui ou colocar na task, tá? E aqui o backstory seria tipo a bagagem do seu agente, né? Então aqui eu estou falando que ele é um expert em Terraform, um analista expert em Terraform. E ele tem aqui uma vasta experiência em infraestruturas a code, né, que seja Terraform, sobre configurações de ambientes Databricks. Então esse aqui é um prompt que você define da maneira que você quiser definir. Eu criei meu prompt na mão, fui lá e pedi para o ChatGPT melhorar esse prompt. Por isso que você vai ver que está bem formalzinho, não parece que foi um ser humano que escreveu, porque eu escrevi na mão e pedi para o próprio ChatGPT melhorar o meu prompt, tá? Então isso é uma dica legal que você pode utilizar. O próprio CrewAI tem uma plataforma deles que já gera também toda essa parte de script para vocês, é muito legal. Então esse é o meu primeiro agente, é o cara que vai ler os arquivos Terraform e vai trabalhar com ele. Então essa aqui é a definição dele, e ainda vou ter uma task para esse cara, tá? Que é o próximo arquivo que a gente vai ver. Então aqui eu tenho o Databricks especialista, tá? Então é um cara que é especialista, um agente, né, que é especialista em Databricks. E aí ele vai fazer uma análise profunda, né? Então eu vou pegar tudo que o agente anterior já levantou, né? Ele já leu os arquivos Terraform, já mapeou ali os recursos e configurações, vai passar para esse especialista Databricks, e esse cara vai fazer de fato a análise ali das configurações, o que é de fato um padrão para Databricks ou não, tá? Beleza? Então aqui também tem um backstory, né, que ele é um cara que é especialista em infraestrutura de Databricks, performance tuning, porque vai ter configurações de tuning ali, por exemplo. Então eu defino aqui qual que vai ser o seu background. E por último, eu vou ter um cara que ele é especialista em documentação. Então ele vai pegar tudo que os outros dois fizeram, compilar e vai gravar aqui, tá vendo? Vai gravar no formato Markdown dentro de uma pasta, tá? Que eu estou definindo aqui numa variável que eu vou passar na entrada. Então aqui eu posso definir qualquer tipo de formato, posso definir um Word, um Excel, desde que eu dê a ferramenta adequada para o meu agente, que a gente vai falar na próxima fase, tá? Então eu segreguei aqui, né? Por que eu criei 3? Porque fica muito mais especialista, em vez de eu criar um agente que faz tudo. Eu crio um agente para cada tipo de tarefa, porque cada um vai ser muito bom naquilo que ele faz, né? E o prompt fica mais adequado, tá bom? Então, depois de eu definir os meus agentes, né, eu vou definir as tasks para cada um deles. Então, eu vou vir no arquivo task.yaml. E a primeira coisa que a gente vai ter aqui é a task que vai ser para o meu agente, né? Aqui embaixo eu defino o agente, né? Tenho o nome da task e aqui embaixo eu tenho o agente, que é o Terraform Header. Então, essa task aqui, eu tenho a descrição da task, que é muito relevante, mas o ponto bem importante é o output esperado. Então, você tem que ser bem detalhista aqui, tá? Então essa task aqui eu estou falando para ele ler os arquivos Terraform, que vai ser um diretório, que é uma variável, e extrair todas as informações possíveis, né? As quantidades dos tipos de recursos, os detalhes de configuração, configuração da parte de compute dos clusters, auto-scale, né? Tipo as configurações de auto-scale, quantidade de nodes, SQL compute. Então várias informações que algumas eu coloquei manualmente aqui para ele fazer esse levantamento, tá? Por exemplo, contar a quantidade de recursos por tipo, eu que pedi para ele fazer, tá? Então eu defino esse carinha para ele fazer essa leitura. Depois que ele lê e trouxe todas as informações importantes, ele passa esse output para o meu Databricks Assessment, que é uma task, na verdade, é uma task que vai ser passada para o meu especialista Databricks, tá? Então essa aqui é a task do primeiro agente. Então, quando esse agente terminar, ele vai pegar esse output, passar para o segundo agente, que vai executar essa task aqui, né? Ele vai conduzir aqui uma revisão de todas as configurações. E aqui também eu especifico bastante o que eu quero, né? Tanto aqui na descrição, quanto na parte do output esperado.
Então eu quero que ele faça uma análise profunda ali e me devolva também recomendações para poder otimizar os meus clusters, boas práticas que talvez não estejam implementadas, configurações que não são padrão, por exemplo. Sei lá, é padrão eu habilitar o Photon, por exemplo. Quer dizer, não é padrão habilitar o Photon. Então o Photon está habilitado, por exemplo. Né? Então ele vai começar a me marcar essas opções. Claro, o caso do Photon foi só um exemplo. Né? Por padrão, o Photon já vem habilitado. Mas, em geral, a maioria das pessoas deixa desabilitado. Então, depende, né, de como que ele vai analisar isso. Mas é bem legal que ele vai conseguir entender, por exemplo, uma configuração que Databricks Runtime, por exemplo, que está diferente do padrão. Então, ele consegue pegar essas coisas. Tá? Ele vai trabalhar no mesmo contexto do da primeira task ali, né? Então esse aqui vai para o agente Databricks especialista. E o último é uma task que vai para o agente Report Generator, que tem aqui no mesmo contexto dos outros dois anteriores. Importante, eu vou mostrar ali na frente, mas vai ser uma execução sequencial, para que cada um trabalhe no output do outro. Né? Poderia ser paralelo também, dependendo da configuração que eu quisesse. Então aqui ele vai gerar um relatório detalhado de assessment em Markdown e gravar numa pasta que eu vou especificar. Então, deixa eu vir aqui no output, por exemplo. Eu quero que ele gere todos os insights do especialista no final. Quero que ele esteja uma sessão bem estruturada, por categorias, com todos os detalhes, sem sumarizar. Isso aqui eu deixei bem explícito. Não quero que ele sumarize, eu quero que ele mostre os detalhes para mim, para ficar mais fácil. Então, vai muito da sua necessidade. O que você quer? Você quer gerar uma documentação? Você quer gerar um assessment? Você quer só gerar insights? Você quer só pegar gaps? Então talvez você pode ir simplificando aqui o seu prompt através dos seus agentes e as suas tasks, tá? Então aqui é mais para te mostrar o poder que a gente consegue chegar utilizando agentes inteligentes, tá? E aí você pode usar qualquer ferramenta que você quiser. Query para mim é uma das minhas preferidas por toda a sua facilidade e por todo o seu crescimento, né? É uma ferramenta que tende a ser muito amplamente adotada no futuro. No futuro, na verdade, no presente já, tá? Então, defini aqui os pontos principais, né, que são os agentes e as tasks. Agora, vamos aqui para a definição da minha crew. Veja que nos vídeos anteriores que eu mostrei para vocês, eu fiz de uma forma diferente o projeto, né, mas aqui eu já estou criando num modelo mais, vamos dizer assim, robusto e produtizável. Tá? Então, aqui eu vou declarar todos os pacotes necessários e veja o que eu vou ter de ferramenta. O que é importante? Os agentes, por padrão, a ferramenta básica dele é utilizar um LLM, né? No caso aqui o OpenAI, o ChatGPT 4o Mini. Então essa é a ferramenta base deles, né, dos agentes. Se você não der nenhuma ferramenta para eles, a única ferramenta que eles têm é utilizar um LLM para fazer perguntas e a LLM vai responder essa pergunta. Né? É basicamente isso. E eu posso dar mais ferramentas para esses agentes. Isso que é o grande diferencial de ter uma equipe de agentes, dar ferramentas para que eles possam fazer mais, para que eles possam executar de fato coisas para você. Por exemplo, dar ferramenta para acessar um banco de dados, para acessar uma API, para acessar um Excel, acessar um arquivo no SharePoint, ler um arquivo, criar um arquivo. Então você pode criar ferramentas customizadas ou você pode utilizar as ferramentas nativas para que você dê poder ao seu agente. Claro, sempre com cuidado, com segurança, com análise, dê o mínimo acesso possível, né? Siga essa premissa de sempre utilizar o mínimo acesso possível. Vou dar acesso a um banco de dados, obviamente dê acesso somente de leitura e somente as tabelas que são necessárias e por aí vai, tá? Não é o tema aqui agora, mas aqui eu vou usar 3 ferramentas. Uma de leitura de diretório, né, para ler todas as pastas e diretórios. Leitura de arquivos, para abrir e ler o arquivo, seja ele o formato que for, TXT, TF, por exemplo, que é o Terraform. E uma para escrever um arquivo, né, a ferramenta de escrita. Então eu posso escrever um TXT, escrever um arquivo ali na pasta. Tá? Então vamos entrar aqui, definição do agente. Tá? Então eu vou definir aqui o agente, estou definindo uma function que vai ser o agente aqui Terraform Header e basicamente eu puxo as configurações lá do YAML, tá? Então isso aqui simplifica bastante, porque eu coloco tudo dentro do YAML, as configurações, e é fácil de eu editar ele. E aqui eu só vou fazer a instanciação de fato dos agentes, né? Então eu venho aqui, puxo do YAML, puxo do YAML e puxo do YAML, os 3 agentes que eu defini lá dentro, tá? Aqui no agente eu poderia colocar mais configurações da QAI, né? Por exemplo, qual é a LLM? Eu posso fazer com que cada agente use um LLM diferente. Posso fazer com que um agente utilize o Cloud, um agente utilize o OpenAI, um agente utilize o Llama, e deixe eles se conversarem, né? Então seria interessante também. Então eu posso colocar mais configurações aqui. Para agora, vou deixar no default, configurações default.
E aqui eu tenho a instanciação das tasks. A mesma coisa, eu vou puxar a configuração base principal, né, o prompt base, eu vou puxar aqui do YAML, mas aqui tem um ponto, eu vou dar ferramentas para essas tasks. Eu poderia dar a ferramenta para o agente ou poderia dar a ferramenta para a task. Aqui eu vou dar na task, tá? Então a task de ler arquivos vai ter uma ferramenta de ler os diretórios e ler os arquivos. O Databricks, a task de Databricks Assessment lá, ela não vai ter ferramenta, porque ela só vai pegar o dado, que foi o output, e vai utilizar a LLM, né, para poder fazer análise, entendimento. Então ela não vai ter ferramenta. Eu poderia dar uma ferramenta, por exemplo, de acesso à internet, para que ela faça pesquisas na internet e enriqueça a documentação. Também poderia, tá? E aí isso aí fica a critério que você pode executar no seu ambiente. E a última ferramenta, que é a do Reporter, eu vou dar última task, eu vou dar uma ferramenta de escrever um arquivo, né? Então ele vai gerar um report e vai escrever um arquivo. Nesse caso vai ser um markdown, porque eu pedi na task lá. E por último aqui eu defino a minha crew, né? Que é criando aqui a crew, passando quais são os agentes, quais são as tasks, processo sequencial. Então vai sempre ser primeiro na sequência que eu defini ali em cima, né? Para que faça sentido, né? Um output de um agente seja a entrada do outro, e assim vai, mas poderia ser paralelo dependendo do meu cenário. Verbose e true para a gente acompanhar os logs na tela, para a gente monitorar. E aqui para a gente poder, o track usage é só para a gente poder pegar as métricas de token nos lados ali, tá? Isso aqui é a minha query criada, né? Tenho aqui o arquivo main, que é onde eu vou disparar. Então, por exemplo, aqui eu tenho a função principal, que é o run, que eu vou chamar aqui, que vai usar aqui, ó, inputs, parâmetros de entrada. Basicamente eu estou passando um diretório path, que é onde eu vou ler os arquivos, tá? Então aqui é onde estão os arquivos Terraform. E o output path é onde eu vou gravar o arquivo resultado final, tá? Que vai ser um markdown, perfeito? Basicamente aqui eu estou fazendo o quê? Estou dando um kickoff, né? E passando os parâmetros aqui no kickoff de entrada. E aqui é onde eu de fato starto a minha crew. Depois, quando acabar a minha crew, eu estou pegando aqui o result e estou calculando o custo, tá? Então, olha que legal, eu consigo calcular o custo de uma execução. Então, eu estou pegando aqui o cálculo de quanto custa os tokens lá da OpenAI, multiplicando aqui pelos prompts tokens e pelos completion tokens. Poderia pegar o total também, que já é somado, e dividindo por 1 milhão, tá? Que isso aqui é o cálculo para chegar quanto custou a execução da minha crew. Vocês vão ver que é muito barato. Por mais que use token pra caramba, é muito barato. Mas também porque eu estou utilizando o OAM Mini, tá? Dependendo do modelo aqui, você pode gastar muito, mas muito dinheiro mesmo. Então, toma cuidado e monitora o uso de tokens dos seus agentes, porque os agentes, eles comem token até dizer chega. Então, você tem maneiras de melhorar isso, guardrails, tratativas para que você consiga controlar e monitorar isso, tá? Então, aqui é mais uma visão pra gente, perfeito? Isso aqui é a minha crew. Tá? Então eu vou dar um start nela. Como que eu dou start nessa crew? Vou vir aqui em terminal, new terminal, e vou digitar aqui query run. Aqui é o query cli, né, command line. Então já tenho agora um command line que você pode rodar, em vez de só rodar Python, por exemplo. Então já está tudo configurado. Eu vou dar um query run. E agora a gente vai ver a mágica acontecendo, né? A ideia agora é a gente acompanhar os resultados. Você vai ver que os agentes eles fazem várias iterações. E quando finaliza um agente, ele manda o resultado final, né? Ele manda a resposta. Essa resposta vai entrar para o outro agente e assim por diante, tá? Então, eu quero mostrar isso aqui para vocês executando. Ó, beleza, nossa query está iniciando aqui. Ó. Você já pode ver que ela iniciou pelo agente Terraform Analysis Expert. Então, ele falou assim, ó, vou checar todos os conteúdos da pasta aqui. E aí ele começou a rodar aqui um list files e ele faz a listagem de todos os arquivos na pasta. Ele lista tudo, né? Então ele primeiro lista tudo para encontrar os arquivos Terraform. E depois, ó, ele começa a ler todos os arquivos Terraform. Que ele vai cortando aqui os logs porque tem arquivo que é grande. Mas você percebe que, ó, Terraform Analysis Expert, ele vai lendo arquivo por arquivo, né? Notebooks TF, aí ele vai ler esse, vai para o próximo. Quando ele acabar esse aqui, ele vai para o próximo. Então, ó, ele fala aqui no final, ó, beleza, eu já sei a resposta. Agora eu vou ler o próximo arquivo. Então veja aqui que ele foi para o Jobs TF já. Então basicamente o que esse cara fez? Primeiro o agente ele fez uma listagem do meu diretório de entrada. Ele identificou lá vários arquivos e ele filtrou só os que são .tf para ler. E agora ele está lendo cada arquivo .tf, tá?
Então vamos ler aqui, ó, então tá lendo aqui, beleza. Então aqui ele já finalizou o Expert, o Terraform Expert, né? Então ele falou assim, ó, já tem a resposta final. Então ele pegou a resposta final e passou para o próximo agente. E aí aqui já começou, ó, Databricks Optimization Specialista. Então esse agente aqui pegou a resposta do agente de cima, né, que é toda a análise de todos os arquivos, e passou para o especialista aqui de Databricks. Né? E aí esse cara aqui já fez uma análise. E depois dessa análise aqui que ele fez, ele chama o agente Technical Documentation. Por que foi um pouco rápido aqui? Porque as coisas já estavam no meu cache. Eu já tinha rodado esse script aqui várias vezes. E ele cria ali um cache, um banco de dados para salvar a memória. Né? Já estava em memória, bem dizendo, tá bom? Então aqui o Technical Documentation especialista, ele pegou o resultado e falou aqui, ó, uma documentação foi gerada na pasta tal. Tá? Então, na verdade aqui ele vai gerar uma documentação. Então, vamos ver aqui, técnico documentation especialista, falou que precisa preparar as informações para incorporar, e por final aqui, ó, o que ele falou? Usou a ferramenta e escreveu aqui esse resultado no arquivo chamado Databricks Infraestrutura Analysis Report. Tá? Então aqui ele finalizou a execução dele, né, basicamente. Tem mais aqui um output, mas basicamente isso, e por final aquele print que eu falei para vocês, ó, a parte de custos. Quanto que custou para me executar todo esse processo? Foi bem rápido, né? Porque já estava na memória, mas eu poderia limpar a memória para fazer de novo, poderia usar outras LLMs também. E o custo custou para mim 0,02 cents de dólar, né? Basicamente ali, talvez 10 centavos de reais ali para a gente poder rodar isso aqui. É caro? Depende do resultado que vai fazer para você. Você vai rodar isso aqui toda hora? Depende, nesse caso aqui não, vou rodar só quando eu tiver acesso, para atualizar a documentação. Então talvez 10 centavos para mim seja barato para isso, né? Dependendo da quantas vezes eu vou rodar no mês, vai ser extremamente barato. Mas se eu rodar com a frequência muito alta, talvez 10 centavos pode se tornar um preço bem caro lá no final do mês. E também se eu trocar o modelo da LLM pode aumentar muito esse valor, tá? Então aqui ele fala, ó, o tanto de token que ele usou. Basicamente 161 mil tokens, é token pra caramba. Por quê? Tem os prompts, né, os tokens dos prompts, que ó, foram bem custosos, e dos completion, tá? E ele fez aqui 20 requests com sucesso. Então você pode ver que ele itera bastante com a LLM. Ele faz bastante interação com a LLM para chegar nesse resultado final. E o que é o resultado final? Basicamente é esse arquivinho aqui, ó. Tá? Esse aqui é o arquivo que ele me devolveu no final. Vou aqui abrir em Markdown para facilitar, né? Deixa eu abrir ele aqui em Markdown. E pronto, né? Então ele gerou aqui, ó, um relatório do ambiente Databricks, tá? De assessment. Então o que ele já identificou aqui? Configurações não padrão. Então ele fala aqui que tem configurações customizadas. Beleza, não é nada interessante. Aqui total de quantidades de recursos, né? 10 clusters foram identificados, 5 rodando com o Databricks 14.3. Isso aqui já é bem legal, né? Já olhou a parte de Databricks Runtime. 3 clusters sem unit catalog habilitado, muito legal também. E 2 clusters aqui com configuração acima do normal, né? Então isso aqui é bem interessante também, né? Ele já identificou algumas coisas. Total de jobs, 20 jobs, sendo 12 jobs com atribuído a um owner individual, né? Isso aqui pode ser um problema se eu desabilitar esse owner. E 15 jobs que estão sem alertas, né? Isso aqui eu também pedi para ele checar. Jobs que não tem alerta de falha configurado, bem legal também. 8 bibliotecas externas que estão atachadas aos meus clusters, então é um potencial risco. Então veja que ele me dá vários insights aqui. Esse relatório eu achei ele bem mais simplista do que os outros que eu gerei. Ele não está muito especificado, não está especificando muito bem aqui todos os detalhes que eu queria, né? Por exemplo, o nome do cluster está um pouco diferente desse aqui, por exemplo, né? Que eu tinha mostrado no começo. Mas isso pode variar. Então você pode talvez limpar o cache, talvez rodar de novo para ver o resultado que ele vai chegar. Então depende também muito do LLM. Por exemplo, esse aqui eu rodei antes de começar a call, por exemplo, né? Fez um teste anterior. Nesse daqui, ele me trouxe mais detalhes, por exemplo, total de cluster 3, aí o nome de cada cluster e algumas configurações, né? Por exemplo, ele trouxe aqui o Auto Termination 0, a família da máquina, o runtime, né? Então veja que aqui eu tenho o runtime 13.2, 14.3, aqui eu tenho o Auto Scale, ó, que é Min Worker 10 e Max Worker 120,
né? Isso aqui é interessante. Só que aqui é só informação. Lá embaixo ele vai acusar para mim que isso aqui é uma configuração fora do padrão. Então aqui eu tenho os jobs, algumas configurações de cada job. Eu tenho o SQL Compute, 2 SQL Compute, né? Então aqui ele me traz aqui as configurações dele, né? De auto termination e tamanho, que são relevantes. 4 usuários, né? Que basicamente são os usuários que tem no meu ambiente. E as permissões de cada usuário quando ele não for admin, né? Por exemplo, ou no caso quando ele é admin. Opa, peraí, deixa eu voltar para cá. Isso aqui é bem legal. Os catálogos do Unity Catalog, eu tenho 12, né? Ele trouxe aqui o owner de cada catálogo, uma informação legal de você ter, talvez. As tabelas ele não listou porque são bastante, são 43. Então ele só colocou a quantidade aqui e algumas observações. E o sumário. Só que olha o que ele trouxe aqui de diferente, que legal. O assessment da infraestrutura. Então aqui ele identificou cluster com configurações não padrão. Aqui ele citou dois clusters, ó, o CL no Isolation e o Unity Catalog, que está com o Auto Termination setado para 0. Aí ele fala aqui que isso significa que vai rodar indefinitivamente, né? Vai rodar para sempre. Isso aqui é um risco de custo, né? Então ele já fala aqui, ó, você pode ter custos desnecessários. Muito legal. A parte de job scheduling, ele fala aqui também uma informação que não tem alertas, isso pode ser um perigo. Aqui ele já traz um sumário até mais legal de quantidade de recursos por cluster, ó, 3 clusters, 11 jobs, 2 endpoints, 4 usuários, tal, mais resumidão. E aqui que é legal, ó, cluster oversized. Ele fala que tem um cluster que está com a configuração de nodes entre 10 e 120 workers, né? Isso aqui pode ser um custo extremamente grande se for mal configurado, né? Então ele fala aqui para você dar uma olhadinha nessas configurações, seguir uma recomendação aqui diferente, tá? Então isso aqui eu achei bem legal, que ele conseguiu entender que essa configuração não é normal. Isso aqui eu fui lá e coloquei na mão, ele entendeu que isso não é normal. Ele já vai te acusar, você pode pedir para ele pintar de vermelho, por exemplo, se fosse um HTML. Você pode pedir para ele gerar um HTML, pintar de vermelho e criar um checklist, por exemplo, do seu ambiente. Bem legal, né? Aqui, por exemplo, também, clusters que não estão com o Unity Catalog habilitado. Ele marcou o nome dos clusters. Isso foi legal. Achei legal que nesse foi mais específico. Clusters com as versões antigas, por exemplo. Ele fala que esse cara aqui está com a versão 13.2. Muito bom. Ele recomenda você fazer um upgrade para no mínimo 14.3, que já tem bastante feature de segurança, melhorias e por aí vai. Jobs que estão atrelados a usuários individuais. Por exemplo, esse job aqui está amarrado a um usuário individual. A recomendação é que você trabalhe com uma IP Registration, por exemplo, um Service Account, para que você não tenha risco de o usuário ser desabilitado e o job parar de funcionar, por exemplo. Tá? Jobs que não tem alerta, né, uma observação. Acessos elevados, então está falando aqui que tem alguns usuários que são admins, então é bem legal isso aqui também. E mais algumas configurações. Tá? Então veja assim, esse relatório foi muito mais detalhado. É o mesmo ambiente, os mesmos arquivos, só foi uma execução diferente. Então, para que você tenha resultados cada vez melhores, você tem que trabalhar onde? No prompt, né? No prompt da task e no prompt dos agentes. Especificar cada vez melhor aqui, né? Pô, saiu um resultado que você não queria, cara, vem, melhora no prompt, especifica mais, vai enriquecendo o seu prompt e vai deixando cada vez melhor os seus agentes. Outra coisa, ele tem memória, então ele vai salvando na memória, as execuções vão ficando muito mais parecidas em algumas execuções, tá? Então se você quer limpar a memória, você pode desabilitar a memória dos agentes também. Perfeito? Acho que essa aqui foi uma boa base aqui para vocês já começarem a, vamos dizer assim, se ambientar com a parte de agentes inteligentes. Eu já fiz 2 vídeos no passado sobre isso e eu vou fazer mais coisas sobre isso também. Como que você cria agentes inteligentes para trabalhar para você, para automatizar tarefas do seu dia a dia. Nesse caso aqui, trazendo para o nosso ambiente, para o nosso mundo de Databricks, né, para quem aqui trabalha com Databricks. Mas se você não trabalhar com Databricks, já consegue utilizar esse exemplo para outras ferramentas que você trabalha, né? Você pode criar um assessment de SQL Server, um assessment de Oracle, um assessment de uma ferramenta específica. E esse assessment pode ser focado para fazer um report, para fazer uma documentação, para fazer um checklist. Então você pode automatizar várias coisas aqui. E lembre-se sempre, você pode dar ferramentas para o seu agente fazer mais coisas por você. Nesse exemplo aqui foi bem simplista. Eu não dei ferramentas para ele fazer um acesso à internet, para gerar um Word, por exemplo. Então você pode ir além. Isso aqui foi só um exemplo, espero que você tenha gostado. E até a próxima.